Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Mais uma oportunidade que nós temos de estar aqui interagindo com vocês. E já solicitamos aí, se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, nos ajude compartilhando esse conteúdo, porque o nosso objetivo aqui é justamente participar ativamente da nossa vida enquanto cidadão, né? Ou seja, o exercício da cidadania na sua plenitude. E cidadão não pode ficar omisso, não pode ficar parado diante, né, de demandas que surgem nas nossas comunidades. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo e irmão Vanilson Alves. Graça e paz, Vanilson. Olá, capitão, boa noite, capitão Valcaço, boa noite, meus amigos internautas, e é isso aí, né, desde já agradecendo pela oportunidade, pelo espaço, de estar participando desse canal e poder trazer uma palavra aí para nossa sociedade, né? Beleza. O nosso assunto hoje aqui, que a gente vai discutir aqui, vai debater com o Vanilson, é com relação ao esporte, né? Nós sabemos, isso já é dito, já é reconhecido e conhecido de todo mundo, ou da maioria das pessoas, a importância da prática esportiva para os jovens, principalmente, você até redundante, né? Repetindo essa palavra, em razão do aumento de pessoas, de jovens envolvidos com drogas, quando não é viciado, se envolve com tráfico, e aí perde toda a sua juventude, muitas vezes em um presídio, né? Ficam lá detidos, presos, em razão do envolvimento com tráfico. Vanilson, qual é a sua visão em relação ao esporte? Como esse instrumento, até coloquei aqui como tema da live, né? Instrumento de inclusão social. Eu só peço para você falar um pouquinho mais alto, Vanilson, porque a captação do teu áudio está um pouquinho baixa, tá certo? Mas fica à vontade aí, se quiser aproximar mais do telefone, de repente melhora aí a questão do áudio. Mas Deixa assim, eu na tua visão... aproximar mais o microfone. Tentar aproximar mais aqui o... Tranquilo, pode ficar à vontade. Aqui é assim mesmo, não tem... Não tem como se diz, mimimi não. Pode ficar à vontade aí para tentar. Tem só um fio aí tá na frente da câmera, é isso? Pronto. Qual é a tua visão em relação ao esporte, Danilson? Capitão, concernente ao esporte na nossa cidade, Parnamirim, né? Em relação ao esporte, o esporte é um instrumento, tanto para a saúde como para a educação. O esporte é algo extremamente importante para a nossa sociedade de adolescentes e jovens, crianças também, né? Idosos também, porque não só pratica esporte o jovem, a criança, o idoso também pratica o esporte, né? Digamos, de fazer um exercício físico, já faz parte do esporte. Então, digamos aí que o esporte é, na verdade, um instrumento, tanto para a saúde como para a educação, né? Tanto para a saúde como para a educação. E, como já diz o ditado, a mente vazia, ela é a oficina do inimigo. Então, o esporte, quando chega na vida do jovem, ela chega ocupando um grande espaço na mente do jovem, a ponto dele esquecer as drogas, o crime, coisas que prejudicam a sua vida como cidadão, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós somos vizinhos aqui de bairro. Aqui no bairro onde eu moro, que é o mesmo bairro que você mora também, inclusive, né? Nós somos vizinhos. Eu particularmente não conheço nenhum projeto que envolva assim a nossa juventude ou mesmo o pessoal da terceira idade numa prática esportiva. Você conhece alguma coisa dessa natureza? Não, capitão, até o momento eu não conheço, eu desconheço algum tipo de atividade de esporte na nossa cidade, no nosso bairro, né? Posso dizer literalmente que
o nosso bairro está abandonado pelas autoridades, concernente ao esporte, né? Eu conheço uma pessoa que ele faz um trabalho voluntário, né? Um trabalho voluntário, mas concernente, assim, um apoio político, um apoio de algum órgão competente, não conheço, não. Conheço uma pessoa que faz um trabalho voluntário com alguns jovens, mas dizer assim um trabalho que há algum órgão, alguma autoridade política que venha apoiar, eu desconheço. Então, nós temos aí, na verdade, são pessoas que, de maneira individual, importância do esporte na vida do cidadão, tomam a iniciativa de realizar algo dessa natureza, né? Isso. Inclusive, é uma pessoa assim que ele ama o esporte, e nos tempos vagos dele, ele se dedica ao esporte, né? Se juntam ali no ginásio de Passagem de Areia, e ali eles batem um futebol ali, ele é um tipo de treinador dos jovens, e é uma pessoa que realmente está precisando de fortalecimento, para dar continuidade a esse trabalho. Como já diz o ditado, andorinha só não faz verão, não. Beleza. Às vezes a sua imagem está travando, mas o áudio está ok. Chegou perfeito o áudio, tá certo? E a gente vai prosseguindo aí. Certo? Isso é normal, internet. Não tem mistério, não. Estamos aqui para trazer justamente a mesa de discussão enquanto cidadãos. Eu costumo sempre dizer isso no canal. Nosso objetivo aqui é o exercício pleno da cidadania. É participar realmente da vida da nossa comunidade e fazer valer o nosso direito de cidadão e fazer com que essas demandas cheguem até as autoridades competentes que são aí capazes de tomar decisão, de fazer alguma coisa em prol da coletividade. Até porque ninguém faz nada sozinho, não é assim? Verdade. Mas, Inclusive, capitão, sim, pois não, pode inclusive, falar. inclusive o lazer, digamos que o esporte, o lazer, é um dos direitos do cidadão, né? Artigo 6 da Constituição Federal fala que é um dos direitos do cidadão, né? Então, eu acho que as nossas autoridades deveriam dar mais uma atenção à Constituição Federal e observar que isso está incluso dentro dos direitos do cidadão. O lazer, o esporte, essas coisas, né? E a gente, como cidadão, deveria correr atrás, exigir mais, correr atrás dos nossos direitos, né? É isso aí. Sim. Eu acho que eu observo, Nilson, que o brasileiro, aos poucos, ele vem despertando. Até porque é uma coisa muito recente. Nós sempre fomos acostumados a deixar tudo para lá, né? Que o governo decida, que o governo resolva, mas a gente tem que participar, a gente tem que observar algumas coisas e realmente cobrar das autoridades. Eu quero falar o seguinte, cara, eu vi uns vídeos que você postou aí nas suas redes sociais, eu achei bastante interessante quando você fez algumas visitas em quadras esportivas que estão, assim, numa situação precária, abandonadas, precisando serem reformadas urgentemente, e são locais que poderiam estar sendo utilizados para a prática esportiva, né? Eu vi que você conversou até com alguns jovens, e ali eles não conseguem mais praticar um futebol de salão, ou mesmo uma quadra de areia para fazer um futebol de areia, um vôlei, uma coisa do tipo, em razão da situação precária em que se encontram essas quadras. Qual foi a tua impressão quando você fez essa visita a esses locais? Capitão, foi quinta-feira passada, foi um feriado. Eu aproveitei esse meu dia para dedicar esse trabalho aí, é uma coisa que eu já vinha observando há anos, né? Há anos eu já vinha observando. E o que que acontece? Eu tirei esse feriado aí, semana passada, para fazer uma visita nessas quadras. Eu tive
a oportunidade de visitar quatro quadras. Foram elas a quadra de Monte Castelo, a quadra de Vida Nova, a quadra da Liberdade, a quadra de Nova Esperança e a quadra de Rosa dos Ventos. Inclusive, essas quadras aí foram quadras que eu participei literalmente da construção delas, no que se diz respeito ao alambrado, a estrutura de ferro, tela, trave, a parte do vôlei, as traves de vôlei. E eu tive uma participação dela e nesse dia eu já vinha observando, nesse dia nesse feriado eu tirei para dar uma observada de mais de perto, filmar, tirar foto, conversar com a população. E realmente a situação está precária. As quadras de Parnamirim, elas estão abandonadas. Quadras essas que foram feitas na gestão do saudoso prefeito Agnello Alves, que deixou essas quadras também como um legado na cidade de Parnamirim. E de lá para cá, essas quadras vêm sem nenhuma manutenção. As quadras estão abandonadas, servindo de lixão, mato, caranguejeira, rato. Na verdade, se tornou um verdadeiro lixão, né? E eu estive conversando também com a população, com os jovens que estavam ali ao redor, e quando eu me aproximava da quadra, colocava o pedestral e o celular para filmar, alguns jovens que viram ali já correram para conversar comigo, perguntando se iam fazer a quadra de novo, se iam restaurar a quadra. E ali eu senti compaixão daqueles jovens, né? Jovens de 13, 14 anos, que estavam com saudade de jogar bola nas quadras, mas as quadras sem condição. Inclusive, um jovem que jogou bola em uma das quadras, pegou um germe. O jovem está com germe, em razão das quadras estarem abertas, que as quadras eram para estar fechadas com a tela, era para as quadras estarem fechadas com a tela, com um portão, mas como as telas estão rasgadas, não tem portão, então cavalo, vaca, gato, cachorro entram ali para fazer suas necessidades, né? E a areia fica contaminada. E ali, aquele jovem, um dos jovens que eu conversei, inclusive foi o de Nova Esperança, pegou um germe. E ali a mãe dele proibiu ele de entrar na quadra. É lamentável, né? Parnamirim tem várias quadras, tem 5 ginásios de esporte, 5 ginásios de esporte que foram construídos na gestão do Agnello Alves, e dessas 5, apenas 2 receberam manutenção. E o restante também está entrando em estado precário. E as quadras estão literalmente destruídas, acabadas. Há uma verdadeira calamidade sem condição de uso. Essa é a realidade. Essa é a realidade das quadras de Parnamirim. Isso é interessante, Vanilson, você pontuar assim com tanta clareza, porque, como nós colocamos aqui como nosso tema, né? O esporte como instrumento de inclusão social. Porque, em muitos casos, muitos jovens, muitos talentos são descobertos, né? São revelados nesses locais. Começam por ali jogando no futsal, amador, e de repente conseguem chegar até o profissional, ou até mesmo no futebol de campo, no vôlei, etc. Então, aí a importância do esporte, como você falou inicialmente, a questão da saúde, principalmente, né? A melhoria da qualidade de vida para o pessoal da terceira idade, a revelação de talentos, né? De futuros atletas profissionais, que poderão elevar o nome do Rio Grande do Norte, o nome da cidade de Parnamirim, levar para além, né, dos limites do nosso estado, e até mesmo das fronteiras do Brasil. E tudo tem um início, tudo deve ter um começo, e, infelizmente, isso é uma realidade do Brasil, né? É a realidade do Brasil. Nós não pensamos a longo prazo em relação ao esporte, diferente de outros países que investem na qualificação, no aperfeiçoamento dos seus atletas. Esse ponto aí, também,
é que muitas vezes existe uma secretaria de esporte e essa secretaria nem verba tem, né, para fazer um campeonato ou coisa do gênero, coisa do tipo. Você teve a oportunidade de conversar com alguém da Secretaria de Esportes, algum funcionário, algum diretor nesse sentido, não? Capitão, eu não cheguei a conversar, mas atualmente o secretário de esporte da nossa cidade é o Vinícius Barros. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele, mas eu estou me programando para procurar ele, para ter uma conversa, ter um diálogo sobre a situação dessas quadras, porque essas quadras foram construídas e não tiveram manutenção, estão sem condição de uso. E o que os jovens fizeram? Fizeram um campo ao lado, onde tinha espaço, fizeram um campo ao lado. Aquele campo feito de forma caseira, né? Improvisado. Improvisado, justamente. Fizeram ao lado e a pergunta é, será que o secretário de esporte, o prefeito Taveira, vão deixar esses patrimônios se acabar? Porque ainda está em tempo de restaurar, ainda está em tempo de fazer alguma coisa e restaurar, porque é um patrimônio da nossa cidade, foi feito um investimento, foi feita uma verba, foi investido um dinheiro ali, e por falta de manutenção, vão deixar se acabar, se destruir, né? E eu acho que ainda está em tempo de restaurar, está em tempo de correr atrás, está em tempo de levantar um orçamento, está em tempo ainda de realmente avaliar a situação e fazer um serviço, né? Eu estou me programando para procurar o secretário Vinícius Barro, secretário atual, secretário de Esporte e de Lazer, né? Observação que é o secretário de Esporte e de Lazer, procurar ele para ver qual vai ser as medidas cabíveis que eles vão tomar ou se vão deixar se acabar, né? Esse ponto que o senhor falou, capitão, muito interessante, concernente aos jogos talentos. E eu estava me recordando, hoje eu não jogo mais bola, já estou com 35 anos, não estou tão velho, mas devido à falta de praticar, eu parei na caminhada, né? Há uns 20 anos atrás, parei. E esse ponto sobre os jogos talentos, eu me recordo que quando eu tinha uns 14 anos de idade, 13 para 14 anos, se juntava aqui no bairro, eu e meus amigos se juntavam aqui no bairro para jogar, e vinha pessoas de outros bairros ver o jogo de futebol da gente, e naquela época, aqui e acolá, tinha uma pessoa que procurava talento, dizia, fulano e tal vai estar lá, vai fazer um peneirão, muito interessante, a gente chamava de peneirão, vamos fazer um peneirão em tal lugar, e se juntavam os jovens do bairro, e os melhores eram escolhidos ali, né? E hoje em dia, tem muito jovem, talento aí, mas está faltando um olheiro, né? Pessoas que olhem, que observem, e dê uma oportunidade daquele jovem seguir carreira como atleta de futebol e de outros ramos de esporte, né? Não é só o futebol, né? Outros ramos de esporte, como o karatê, jiu-jitsu, muay thai, vôlei, o futebol feminino também. O futebol feminino nem se ouve falar, não dão a mínima atenção. Em outras palavras, o esporte em Parnamirim está precisando de investimento, está precisando que alguém realmente salve o nosso esporte e dê mais atenção ao esporte na cidade de Parnamirim. Isso aí que você fala é interessante, porque eu já tive a oportunidade de conversar com o pessoal do futsal feminino, né? Umas garotas que praticam aqui na cidade. E, assim, foi unânime a reclamação delas em falarem que, muitas vezes, alguns políticos procuram somente naquele período de eleição, em busca de apoio, e depois abandonam, né? E tudo que elas tentam fazer é custeado por elas mesmas, e, enfim, apoio que é bom, nenhum. Também conversei com o pessoal do jiu-jitsu, e eles me relataram a mesma situação. Muitas vezes procuram a Secretaria de Esporte em busca de apoio para a realização de um campeonato e etc. Ou mesmo para apoiar, porque aqui na cidade nós temos alguns atletas na parte do jiu-jitsu com nível técnico
de excelência para competição, inclusive internacional. E esses atletas, eles não recebem nenhum tipo de incentivo, de apoio por parte das nossas autoridades locais. Infelizmente, é uma realidade que a gente vivencia, não é de agora, é de sempre, e a gente está aí, né, trazendo esse tema justamente para a mesa de debates, para ver se as nossas autoridades elas acordam, né, e despertam para ajudar os nossos atletas. Porque, como eu falei, eu vejo o esporte como esse instrumento, sabe? De pegar a criança, o jovem, que tem um talento em determinada área, e fazer com que ele se torne um profissional de excelência, de alto nível, de alto rendimento, como se diz, e possa aí representar o nosso município, o nosso estado e por que não, o Brasil em uma competição internacional. Capitão, nossa cidade, Parnamirim, é uma cidade com aproximadamente 270 mil habitantes, uma cidade com 22 bairros. Parnamirim atualmente tem 22 bairros. E uma cidade como essa, o esporte era para ser mais bem mobilizado, bem arquitetado. Eu ainda faço lembranças, na época que eu jogava, sempre tinha ali os times que jogavam, o time de Passagem de Areia jogava contra o time de Bela Vista, o time de Passagem de Areia jogava contra o time da Liberdade, de Monte Castelo, e hoje não se vê mais isso. Isso a gente fazia de forma voluntária, de forma pessoal, pessoas faziam isso de forma individual. E uma cidade como essa, 270 mil habitantes, 22 bairros, dá para fazer um negócio bem, bem mobilizado. Selecionava líderes, pessoas, você é ser o responsável pelo time de Passagem de Areia, você é ser responsável pelo time do Monte Castelo, você aqui vai ser selecionado para ser o líder do time da Liberdade. Fazia aquela articulação, depois botava um time contra o outro, né? Jogava contra o outro, tanto no futebol, como poderia fazer no jiu-jitsu, karatê, no vôlei, futebol feminino. Está faltando mais interagir os bairros, interagir o esporte bairro com bairro. E, de repente, seleciona ali um jogador de um bairro, um jogador do outro, forma um time, e aí dá para fazer um negócio bem articulado. O que está faltando, na verdade, é falta de interesse, porque nossa cidade tem muitos jovens talentos, os jovens estão interessados os jovens têm interesse, está faltando oportunidade, está faltando investimento, está faltando isso aí. Força de vontade de fazer. Exatamente. E tem mais, viu? Nós temos campeão aqui na parte do jiu-jitsu de nível internacional. Então, veja o valor, né, do esporte na nossa cidade, e que são pessoas que, por meios próprios, às vezes com a ajuda de um familiar, de um amigo, que chega ali e patrocina uma viagem, às vezes uma estadia, uma coisa bem, bem pouca, né, para poder participar de uma competição fora do estado, ou mesmo uma competição de nível internacional. Infelizmente, é isso que a gente enfrenta aí. Espero que essa nossa discussão aqui, esse nosso bate-papo, chegue até as autoridades e reforce ainda mais essa voz em prol do esporte no nosso município, que está no nosso Rio Grande do Norte, no nosso Brasil. De grande importância isso que a gente está tratando aqui, porque eu digo sempre, né? A nossa cidadania, a gente faz valer à medida que a gente traz tema para se discutir. E a internet é essa grande praça que nós temos, as redes sociais, essa grande praça onde a gente pode trazer temas para serem discutidos de maneira séria, de maneira equilibrada, como nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui acusando, denegrindo a imagem de nenhuma autoridade, de quem quer que seja, mas nós estamos pontuando uma coisa que, de fato, está acontecendo no nosso município, certo? É uma realidade, é algo que você presenciou em loco,
né? Você foi no local, você viu a situação degradante em que se encontram essas quadras, você conversou com pessoas, você sentiu, né, essa interação com as pessoas que moram próximas a esses locais e que gostariam de ter esses instrumentos esportivos aí funcionando em perfeitas condições para poderem praticar as suas atividades esportivas e de lazer, não deixa de ser um lazer. A gente fala esporte, mas o esporte também tem essa característica, né? Saúde, lazer, revelação de talentos, etc. Como é que você sentiu Inclusive, essa capitão. questão do contato com as pessoas? Como é, capitão? Como é que você sentiu esse contato aí, a reação das pessoas quando vieram falar com você à medida que você foi visitando esses locais, essas quadras que estão aí abandonadas? É muito comovente, né? Muito comovente, mexe com a gente, porque, porque o que que acontece? O esporte tem o poder de resgatar jovens das drogas, jovens das drogas. Eu digo isso por experiência do que eu vi. Ainda sou, como motorista de aplicativo, eu pude presenciar uma coisa. Eu fui buscar um jovem ali no campo do América. E ali o jovem entrou no meu carro, destino ao Midway, e conversando com ele no meio do caminho, e ele falando para mim que fazia parte do América, jogava no América e tal, e contando a história dele para mim, falando para mim que ele era um viciado em drogas. E ali ele era um viciado, mas sempre jogava bola, gostava de jogar bola, e ali ele participou de um evento lá no América, ele foi selecionado para fazer parte do time, para jogar lá. E ali aquele jovem começou a jogar bola, começou a se destacar, e ele, aos poucos, foi deixando as drogas, saiu do mundo das drogas, e falou para mim que estava muito, super feliz, e que o sonho dele era crescer no esporte, no jogo, no futebol. Eu achei interessante o poder do esporte, né? Tem esse poder de tirar a pessoa das drogas. Coisa que às vezes a religião não consegue, né? Coisa que às vezes a pessoa se interna em determinado lado e não consegue abandonar a droga, sai, mas com o tempo volta. Mas o esporte chegou ali libertando aquele jovem das drogas, né? E foi isso que eu senti no meio da sociedade, conversando com as pessoas. Fiquei comovido com a situação, né? Isso me comoveu, porque pais que queriam que os jovens estivessem ali jogando bola, ocupando sua mente, e o jovem, em vez de estar jogando bola, em vez de estar ali praticando um esporte, uma atividade física, né, para a sua própria saúde, às vezes o jovem finda ocupando a mente com outra coisa. E é entre esse espaço, surge aí um espaço. E nesse espaço aí, às vezes, onde chega o traficante oferecendo droga ao rapaz, e o tempo que ele poderia estar jogando bola, com a mente ocupada, praticando um esporte, está com a mente desocupada ali, pode chegar, é o momento em que o traficante chega e pode ali oferecer droga a ele, infelizmente ele cair no laço do inimigo, né? Então a preocupação dos pais é essa. Do jovem, em vez de estar jogando bola, fica com a mente desocupada e cair aí no mundo do crime, a viciar em droga e tudo mais. É comovente. A população... eu estava conversando com uma mulher aqui no Monte Castelo, a mulher no Monte Castelo, e ela, conversando comigo, ela apelou para mim, ela pediu para mim, faça alguma coisa, leve esse vídeo, divulgue, procure as autoridades para fazer alguma coisa, porque está abandonado, está completamente abandonado, e aí, através nessa quadra aqui do Monte Castelo, lá dá rato, dá barata, dá todo tipo de inseto, porque está abandonado. Então, a própria sociedade está preocupada porque deixou de ser uma área de lazer e está se transformando num lixão. Deixou de ser uma área de lazer, deixou de ser uma área de esporte e está se transformando em um verdadeiro lixão, se acumulando lixo.
infelizmente. Ô, Nilson, e o que é interessante nisso aí que você pontuou, eu, assim, quando você diz que o esporte, assim como a igreja, e assim como as clínicas, né, de recuperação, é mais um instrumento que nós temos, né, para resgatar vidas. Porque os centros de terapia que buscam justamente as pessoas das drogas, elas têm essa finalidade. Nós sabemos que a importância da igreja, né, a importância da igreja também nesse papel de resgatar as pessoas que estão envolvidas com as drogas. E você está contando um testemunho real de um jovem que, ao começar a praticar uma atividade esportiva, largou as drogas e começou a ter uma visão de futuro, uma visão de mundo, uma visão de um futuro profissional, de galgar uma condição social muito diferente daquela que ele anteriormente estava. E, assim, quando a gente vai para a área da segurança pública, que é a área onde eu atuo, eu vejo, assim, com preocupação, porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas muito jovens, realmente, envolvidas com tráfico, né? Pessoas que têm um futuro brilhante, sabe? Jovens que poderiam estar fazendo outra coisa, estudando, pensando em empreender, sei lá, ter outro rumo na vida e, de repente, se veem palpitadas pelo tráfico, a facilidade, talvez, na cabeça de algumas pessoas de ter um dinheiro rápido, né? E são ali palpitadas pelo tráfico e se envolvem nesse mundo do crime e terminam destruindo as suas vidas. E quando você vai ver as estatísticas, a maioria das pessoas que são assassinadas em razão dessa questão criminal são pessoas muito jovens, são pessoas de pouca idade até. Quando você visita uma cadeia pública, um presídio, você vai ver a quantidade de jovens que lá estão também, tá certo? Porque tomaram uma decisão errada na vida. E aí a gente tem a oportunidade de resgatar, ou mesmo não permitir que esses jovens tenham sequer um contato com as drogas. Na Polícia Militar tem um projeto muito interessante que chama-se ProERD, né? Que é um programa justamente que trabalha com crianças essa questão das drogas, né, de prevenção, já desde da mais tenra idade, criancinhas ali das primeiras séries do ensino fundamental, para que elas já comecem a despertar aí a ter uma visão realmente anti-drogas, vamos dizer assim. Então é isso. Nós temos que nos preocupar enquanto cidadão com essa temática, tá certo? E eu vejo no esporte esse instrumento, sim, de inclusão social, de libertação, de transformação de vida. E eu quero te parabenizar, tá certo? Pela sua iniciativa de ir lá em loco, mostrar a situação em que se encontra esses instrumentos, né? Essas quadras de esporte, uma situação de abandono, precisando de manutenção urgente, certo? Você agiu como um cidadão de fato, de ir lá, de cobrar, e como você mesmo colocou aqui, né? Vou procurar o secretário de esporte para saber se há uma previsão de restauração desses instrumentos aí para a nossa cidade. Isso. Capitão, inclusive, o nosso bairro aqui, Passagem de Areia, o senhor conhece ali o campo de areia de Passagem de Areia, que é o campo da areia amarela. Inclusive, nas proximidades da sua casa, né? Descendo mais para baixo, né? Sim. O senhor conhece, né? Ali é um campo muito antigo, um campo muito antigo, e inclusive eu jogava bola ali há uns 20 anos atrás, 22 anos atrás, né? No ano de 1995, por aí, mais ou menos aí. E aquele terreno ali, aquele campo ali, aquele terreno ali, é um terreno da prefeitura. Eu me informei, né? Fui me informar. É um terreno da prefeitura. E hoje as pessoas usam aquele campo ali para dar uma caminhada. E ali é um excelente local para fazer um investimento na área do lazer, na área do esporte, no bairro de Passagem de Areia. E atualmente Passagem de Areia só tem o nosso ginásio aqui, né? O ginásio de esporte.
Fora isso aí, não tem nenhum outro espaço de lazer. Eu conheço pessoas que saem daqui de Passagem de Areia para ir lá para a BR caminhar. Sai daqui, Passagem de Areia para ir lá para a BR caminhar. Então, aquele terreno ali, um excelente terreno que a prefeitura deveria fazer um investimento naquele local, né? Mas, infelizmente, o bairro Passagem de Areia é um bairro bastante abandonado pelas nossas autoridades, onde deveriam pegar aquele terreno ali, fazer um investimento, fazer uma quadra de esporte, fazer uma praça, fazer um caminhadouro para as pessoas, que as pessoas saem daqui para ir lá para a BR caminhar. Ali é um espaço super grande, dá para fazer um grande investimento, né? Ali naquele local ali. Atualmente, agora está funcionando um circo lá. Então, lá nem como campo as pessoas usam mais. Nem como campo usam mais, porque não tem condição. Então, atualmente tem até um circo lá. Então, excelente terreno, onde nossas autoridades deveriam dar uma atenção, fazer um investimento ali, fazer uma quadra. Tá? Ali dá para fazer uma quadra, dá para fazer uma praça, dá para botar uns quiosques, dá para fazer um caminhador, dá para fazer tudo junto naquele local, porque é muito, muito, muito grande ali. Beleza. Parabéns pela visão, tá certo? Pela sua disponibilidade de estar visitando os bairros de Parnamirim, trazendo à tona essas demandas, porque essas demandas têm que chegar nas autoridades, as autoridades têm que sentir que a população está acompanhando, está de olho, e é assim que a gente exerce a nossa cidadania. Bem, Vanilson, quero te agradecer mais uma vez, dizer que estamos sempre à disposição, e que você é sempre bem-vindo aqui, tá certo? E aí eu abro um espaço para as suas considerações finais. Tá bom, desde já quero agradecer, né, capitão, pelo espaço concedido da gente expressar aqui como cidadão, expressar aqui nossos desejos, nossos desejos, nossa vontade para Parnamirim e falar um pouco sobre a situação real do esporte na nossa cidade e dizer que o esporte, quero terminar com essa frase, né? Que o esporte é um instrumento para a educação e para a saúde, né? E a gente precisa de investimento, precisa investir nessa área, pois é uma área que tem o poder também de resgatar pessoas das drogas do mundo do crime. Ok. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu like, ou mesmo o seu dislike, não tem problema, deixe o seu comentário. Nós estamos aqui, como eu costumo dizer sempre, exercendo a nossa cidadania nessa grande praça pública que são as redes sociais, que é a internet, enquanto nos é dado esse direito de expressar a nossa opinião, como está garantido na nossa Constituição de 1988. Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro, e assim nos permita o Eterno. Fiquem todos com Deus.